Galera, estamos aqui hoje para a segunda metade do capítulo desse mês de One Punch Man. Dessa vez, o capítulo foi dividido em dois, então vamos aqui conferir a segunda parte. Gente, abrindo aqui a primeira página, eu não posso olhar muito, tirei essas coisas da tela aqui, porque eu sou um cara comprometido, então, sim, acho que até já teve, né? Na primeira metade foi só um reprisinho, vamos para a próxima. Pronto, agora tudo bem. Essa página não tem nada demais, é só a Tatsumaki se ferrando, é só ela cuspindo sangue. E vamos falar disso. Vamos falar dessa limitação dela que, óbvio, eu já li o capítulo, a gente vai acompanhar aqui com as imagens, mas esse é aquele tipo de nerf, em teoria, necessário, né? Porque quando você tem um personagem extremamente apelão, você tem que colocar um limite de gasto de energia ou alguma coisa que sobrecarregue o corpo da pessoa, e isso tá acontecendo com ela. Algo eu acho que era até inimaginável, pelo menos pra mim que não acompanha o webcomic, eu nunca pensaria que isso fosse acontecer, porque era só hype em cima de hype na personagem, e por mais que ela tivesse sido ferida anteriormente nas mãos dela, eu não pensava que teria uma limitação tão grande como essa. Mas que na prática, pelo menos nesse capítulo, não serviu de tanta coisa assim, né? Ela continua ainda extremamente apelona, então será que foi só pra dizer, olha só, tipo, eu tô nerfando, tá? Não é como se ela fosse assim, né? Tipo, olha só, pra quem tá reclamando, assim, não vi ninguém reclamando, mas é só em tese mesmo, né? Pra quem tá reclamando aí que a personagem apelona é demais, aqui tá bom, tá aí a limitação aí no corpo físico dela, mas mesmo assim, como eu falei, na prática não serviu de tanta coisa assim. E cara, você vê que a Fubuki ainda percebe que ela não tá bem, que ela tá atingindo o limite dela, e precisamos falar dessa página. Quando a Cycles ela usa essa brecha para fazer uma cortina de fumaça como se a criatura tivesse transformada num polvo. Você vê ali no segundo quadro, no sentido de leitura oriental, né? Que aparentemente a criatura se transformou num polvo e jogou assim, jogou a fumaça, assim, soltou um peido e assim gerou uma cortina de fumaça. E para ser mais bizarro ainda, se transformou numa nave! Quando eu olhei isso, numa nave de carne e osso, eu fiquei, quê? Como assim? Cara, é algo surreal, mas eu confesso que eu falo assim, por mais que seja bizarra, eu falei, como assim, mano? De onde os caras tiram a ideia de transformar a criatura numa nave? Mas mesmo assim, se você reparar, por mais que não seja uma nave com mecanismo, né, de nave, como a gente costuma ver, né, de equipamentos mecânicos, né, mesmo assim ainda eu acho que funcionaria, sabe, porque ela ainda tem uma carga de energia muito grande a ser gasta, né, então ela tá usando essa energia como propulsor. Por mais que ela não tenha gasolina, como é normalmente, né, os motores para funcionar como combustível para as aeronaves, mas mesmo assim, né, é algo que dá para ser adaptado. Você vê, por mais que a primeira impressão minha tenha sido tipo, que porra é essa? O que vocês estão desenhando? Mas mesmo assim, depois eu falei, até que dá pra fazer sentido assim, né? Como se fosse uma mistura ali de morcego com a aeronave, assim, né? Vira uma aeronave de carne e osso e assim, com a energia que ela tirou da Terra, serve como propulsor no fim das contas, então acaba funcionando. Só que isso teve um propósito óbvio, que a gente viu no final do capítulo, que é quando o Drive Knight aparece. E você vê que até o rosto dela cria um equipamento ali, não, porque precisa de oxigênio. Como é que ela vai voar numa nave sem ter o equipamento de oxigênio, assim como os pilotos, né? Tipo, é óbvio que ela analisou isso, né? Óbvio que ela estudou isso aí, né? do pessoal da equipe aí da Aeronáutica Brasileira, e assim ela criou o equipamento dela também. Mas mesmo assim a estratégia dela foi interessante, né? Você vê que a execução da luta nesse capítulo foi muito boa, né? Ela conseguindo usar a cortina de fumaça para assim se distrair, assim gerar vários projéteis, várias simulações de aeronaves com poder de telecinese que ela mesma assume, né? Eu aprendi algo com você, fazendo a simulação como se fossem as pedras, simulando uma aeronave assim, indo para várias direções, e assim a Tatsumaki ela não conseguindo perceber qual seria ela. Só que eis que começa o apelo que eu falei, cara, não tem por que dar o nerf se você vai fazer isso aqui. Isso, olha, cara, quando eu comento aqui os capítulos de outros mangás, por mais que o carro-chefe do canal seja One Piece, eu costumo comentar aqui de forma independente, né? Quando eu falo de outra obra, mas imagina, por exemplo, o poder do Trafalgar Law, pra quem acompanha One Piece também, com esse desenho. Você vê que, cara, olha, eu consigo visualizar perfeitamente, porque é basicamente o que o Trafalgar Law faz. Ele cria um room gigantesco, ele cria essa sala gigantesca, esse domo gigantesco, e dentro dele ele consegue manipular as coisas a bel prazer. Então é quase como se fosse a representação desse poder também aqui com a Tatsumaki. E essa página surreal, você vê até o oceano em volta ali também, né, ali no fundo também. Que página magnífica. E assim acaba aqui, voltando aqui uma página, o poder das Cycles
não funciona, afinal, essa barreira, além de ter impedido que ela fugisse, conseguiu impedir também que os outros projéteis, né, simuladores de aviões, também acabassem batendo no domo e não conseguissem passar e fossem destruídos. Só ela, que não foi destruída, acabou sendo direcionada para baixo. E aqui, essa outra página aqui, precisamos falar dessa página também. Eu juro que eu tentei entender. Eu juro que eu fiz um esforço até grande para tentar entender o que estava acontecendo aqui. Eu não sei se a gente tivesse uma tradução um pouquinho melhor, se ajudaria a compreensão. Acredito que sim, ficaria talvez um pouco mais fácil de compreender. Mas pelo que eu pude entender e pelo que eu posso complementar aqui no raciocínio dessa explicação é que existem polos negativos e polos positivos. E esses polos, eles ou se aproximam ou se repelem, como se fosse um ímã. É o único conhecimento que eu posso agregar aqui para esse capítulo, porque essa explicação científica eu achei, honestamente, sendo bem sincero, desnecessariamente complicada, porque parece que ela não conseguiu ultrapassar a primeira fase da barreira. Então, se ela não conseguiu ultrapassar essa primeira fase, ela só bateu e caiu. Então, na prática, a gente não viu tanta diferença assim. E essa parte também foi... Cara, você vê, a coreografia da luta nesse capítulo também foi muito boa, dela conseguindo dessa forma, já que a Tatsumaki entrou em ação, acabou ficando também desprotegida e a Psychos ela tenta acertar a Tatsumaki, você vê, mas não, cara, também era uma cópia, tá virando Naruto. Tá virando Naruto com os personagens ele virando tronco de árvore, trocando de lugar com o tronco de árvore, que eu comecei a ver Naruto faz pouco tempo. Então, o que mais os caras fazem é trocar de lugar com o tronco de árvore. E eis que chega o Drive Knight pra assumir a luta, né? Você vê que o Genos, capítulo passado, morreu. Mano, primeira parte desse capítulo ainda atuou muito bom. Capítulo anterior também, né? Se considerar esse capítulo, a primeira parte desse capítulo como parte desse também, desse mês, beleza, teve a atuação dele, mas a partir desse ponto, meu amigo, você vê que ele provavelmente caiu no chão e ninguém nem viu ele caindo no chão. O maluco assim, tipo, porra, ninguém liga pra mim não, maluco, caiu no chão. E assim parece que quem vai assumir a luta é o Drive Knight, mas tinha muita impressão de que a Tatsumaki ainda podia lutar. Eu sei que foi colocado um limite nela, mas e dessa forma acaba que perde um pouco o sentido também, sabe? Não mostrou a Tatsumaki completamente esgotada. Talvez mostre no capítulo que vem, mas se não mostrou até agora, eu vou crer que ela ainda poderia lutar de alguma forma. Então, como a gente tá tendo a sequência de, por exemplo, a gente teve a Tatsumaki primeiro, depois chega o Genos, assume a responsabilidade, acaba não dando conta, assume a Tatsumaki de novo, e ela não dando conta também, o que não foi o caso, ela aparentava estar dando conta sim ainda, aparece o Drive Knight para assumir o lugar dela. Mas galera, lembrando que todo mês tem vídeo de One Punch Man aqui no canal, então se você não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza galera? Até a próxima, tchau!